Então acompanhe comigo a leitura, Judas, verso 1 até o verso 11, diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Vamos orar uma vez mais? Querido Deus, todas as vezes, Pai, que nos colocamos aqui, abrindo a Tua palavra, tentando expor o texto bíblico, nós nos sentimos, Deus, sempre compelidos a pedir a Tua ajuda. Nós precisamos que Tu nos ajude a sermos fiéis e que a Tua palavra possa ser exposta fielmente. Muitas vezes, Pai, os textos que tratamos são textos que trazem mensagens duras, mensagens estas que muitas vezes nós temos dificuldade em falar. Mas seja sempre, Deus, a Tua palavra exposta verdadeiramente, para que ela, a Tua palavra, seja eficaz, transforme os corações, traga pessoas ao arrependimento. E assim, Deus, cada vez mais, o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Muito bem, queridos. Então, a carta de Judas, como vocês já devem ter percebido, ela é uma cartinha bem curta, na qual a gente consegue, numa sentada, ler a carta inteira, né? Então, por causa de nem todos aqui estarem presentes nas outras exposições, eu acho que seria um gesto de amor, um gesto de consideração aos irmãos, nós darmos uma breve recapitulada, tá bom? Nesse texto que nós iremos tratar, que é o verso 11. Mas antes de nós fazermos essa breve recapitulação, eu gostaria de deixar muito claro o propósito aqui, ao qual eu gostaria que Deus assim o fizesse, expondo esse texto. E o propósito, no verso 11, é que nós entendamos, que vocês entendam, que existem caminhos que já foram condenados por Deus no passado e que eles serão igualmente condenados por Deus no futuro. Então, a carta, como vocês bem sabem, ela foi escrita por Judas. Esse Judas não é o Judas Iscariotes. Esse Judas é o Judas irmão de Jesus e de Tiago.
E no verso 1 e no verso 2, nós vemos o escritor e os destinatários. Judas vai falar que ele é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E ele escreve aos destinatários falando uma palavra de incentivo, falando ali para eles que eles eram amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo e chamados. Vocês vão perceber que Judas adora, ou melhor, ele gosta muito de escrever na sua carta trinquinhas, tríplices. Por exemplo, aqui no verso 1 nós já vemos que ele chama eles de chamados, os crentes, guardados e também amados. E aí ele vai falar várias vezes essas trincas, né? Judas aqui já sabia fazer uma pregação de 3 pontos, com certeza. Então ele continua dizendo nos versos 3 e 4 os propósitos pelo qual ele escreveu a carta. Então ele diz o seguinte: amados, eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então, a ideia de Judas é: eu vou escrever uma carta a vocês para tratar sobre as maravilhas da nossa salvação em Cristo Jesus. E ele fala que então, é como se ele estivesse escrevendo, então uma notícia chega aos ouvidos dele e ele se sente obrigado a mudar a direção da carta. E ele diz que o propósito da carta é combater as heresias, ou melhor, combater aqueles ensinos falsos que estavam entrando na igreja, se infiltrando. E ele diz o seguinte: batalhem pela fé genuína. No verso 4 ele vai dizer por que eles deveriam batalhar pela fé. Ele diz que certos indivíduos estavam se introduzindo de maneira mansa, como lobos se fazendo passar por ovelhinhas. Então esse é o que ele diz no verso 3 e no verso 4, o propósito da carta. Então, logo em seguida, nos versos 5 e até o verso 7, ele vai de novo tratar sempre, ele vai usar três tipos de colocação ali para falar sobre os castigos dos ímpios. Ele vai dizer sobre ali Israel, os anjos e também sobre as cidades Sodoma e Gomorra. Ele vai demonstrar para a igreja os falsos ensinos, eles têm castigos sempre. Ele usa alguns exemplos do Antigo Testamento aqui, dos versos 5 ao 7, falando que Israel se achava um povo especial, um povo escolhido, mas eles sofreram. Logo após saírem do Egito, muitos foram destruídos. Ele fala também ali no verso 6 dos anjos, que não guardaram o estado original de obediência. E aí ele termina falando no verso 7 da imoralidade, ou seja, imoralidade no contexto bíblico é você fazer algo que não é de acordo com o padrão de Deus, certo e errado. E ali, no quesito certo e errado, ele fala sobre a sexualidade, a ideia de sexualidade de acordo com a Bíblia. Então, essa imoralidade que ele combate nos versos 5 a 7. Agora, no verso 8, ele vai falar as atitudes dos falsos mestres. E ele, de novo, faz uma trinquinha. Eles não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Então, Judas ele vem trazendo à igreja, ele fala o seguinte: olha, eu estava pronto para escrever uma carta para a gente compartilhar da notícia tão boa que é a salvação, mas me senti obrigado a incentivar vocês a defender a fé. E essa fé que precisa ser defendida, ela precisa ser conhecida. Tem um pessoal que está entrando e eles dizem que sabem das coisas de Deus, mas na verdade são lobos. Na verdade eles estão no meio da igreja e eles estão ensinando coisas equivocadas. Eles estão ensinando, o verso 4 vai nos dizer, que a graça de Deus, ou seja, a graça é o favor de Deus na vida dos cristãos, ela dá uma carta em branco para você viver da maneira que você quiser. Verso 4 nos diz isso. E ele diz, isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. Então ele está dizendo assim, eu estou escrevendo a vocês para vocês ficarem firmes, para vocês saberem reconhecer lobo e ovelha, para vocês saberem reconhecer crentes e descrentes. E aí, nos versos 9 e 10, que foram os que eu tratei na última pregação, ele vai dar o exemplo de alguém com autoridade, como o arcanjo Miguel, mas que não foi desobediente a Deus. Ele foi humilde, e ali ele usa exatamente esse contraste entre a humildade de Miguel, quando não quis repreender Satanás, apenas disse que Deus lhe repreenda, com os dos falsos mestres, que
O verso 10 vai nos dizer que eles difamam. Eles não entendem. O que eles não entendem? A mensagem do Evangelho. Verso 4, porque eles transformam a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de salvação de graça pela fé, eles pegam isso e transformam em libertinagem. Eles dizem assim, já que é pela fé, já que é de graça, vamos viver de qualquer jeito, porque no fim das contas, vamos ser salvos. E Judas diz assim, não é esse ensino. O ensino de Deus leva você à obediência. E ele dá alguns exemplos, sempre comparando exemplos do Antigo Testamento ou do Novo, com comparação aos falsos profetas. Então, provavelmente, conforme nós aprendemos, esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses descrentes em meio à igreja, eles estavam difamando o evangelho da graça de Deus. Difamar é falar mal, difamar é você distorcer os fatos para trazer benefício para si mesmo. E o evangelho da graça de Deus é o seguinte, evangelho são boas notícias. Simples. Quais são as boas notícias? Que Jesus Cristo veio à Terra salvar pecadores arrependidos. Nossa, mas isso é muito simples. Sim, mas eles pegavam essa verdade tão simples, tão profunda e transformavam isso para eles viverem da maneira que eles queriam. Em outras palavras, eles faziam isso, pregavam isso porque eles nunca realmente entenderam o que é o Evangelho. Então, essa versão aqui apresentada de evangelho, desses falsos mestres, como existem até hoje, era uma verdadeira blasfêmia, uma verdadeira ofensa ao Deus da Bíblia. E ao longo de toda a história, não apenas nos tempos bíblicos, não apenas nos tempos da Reforma, mas em nossos dias, não são poucos os que desviam os outros da verdade, ensinando que as pessoas podem viver vida do jeito que elas quiserem, porque Deus as ama. E aí ele diz o seguinte, no verso 10, ele diz assim, parte B, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então ali ele diz o seguinte, olha, eles não entendem, verso 10, o que eles não entendem eles falam mal. Eles não entendem a mensagem do Evangelho. Então, aqueles que falam que o Evangelho é chamar pessoas ao arrependimento, é dizer para as pessoas que elas são pecadoras e que elas são inimigas de Deus até que elas reconheçam isso, eles difamavam. Não, isso daí não está com nada. Imagina. Parece que é nos nossos dias, né? Parece que Judas nem escreveu 2000 anos atrás isso. E por outro lado, até o que eles compreendiam, eles corrompiam. Ou seja, eles não entendiam a verdadeira mensagem. Mas as coisas que eles entendiam, como coisas naturais, quanto a comportamento, casamento e tudo mais, até isso eles corrompiam. Então, as coisas que eles corrompiam é porque na Bíblia, muitas vezes, a Bíblia vai dizer que existe um ensino natural, um ensino que é apenas entendido com o intelecto. E esse ensino, muitas vezes, ele fica cegado para Deus. Por quê? Porque as pessoas fazem várias comparações com outros. Então ela diz assim, poxa, mas eu não sou que nem esses políticos que estão roubando muito. Poxa, mas eu nunca matei ninguém. E todas aquelas coisinhas que a gente sempre escuta. Mas o ponto é que Judas está dizendo que os homens que são governados apenas por esses instintos naturais não são os homens que são governados pelo discernimento espiritual. Em outras palavras, existem duas maneiras de você governar a sua vida. Ensino através da Bíblia e o ensino através das razões que você tem. Suas opiniões, a tradição, o que muitas vezes seu amigo lhe fala, o que a internet diz, o que o Google fala, o que o youtuber favorito diz. As duas estão em separação. Então, Judas, ele fala no verso 10, exatamente isso. Exatamente isso ele diz. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, o evangelho da graça de Deus, tudo não entendem. Eles difamam. Isso é loucura. Não precisa ser assim. Talvez isso soe familiar para vocês, quando vocês vão falar do evangelho para uma pessoa que vocês amam e elas dizem, loucura isso. Você está maluco?
Que pecado o quê? Que inimizade com Deus? Nunca fiz nada para Ele. E aí, até o que eles compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Só fazendo uma ligação aqui, na última pregação eu expliquei essa passagem. O que Judas está fazendo aqui, ele está fazendo uma comparação entre pessoas com intelecto e animais que são brutos, irracionais, que agem só por instinto. Então é essa maneira que Judas aqui está comparando os falsos mestres como animais sem razão, brutos, com aqueles que são crentes, que vivem sabendo o que eles devem fazer. E a Bíblia, ela usa os termos como cegueira espiritual para dizer, sempre a Bíblia faz um contraste entre aqueles que têm a sabedoria de Deus, ou seja, que pensam de acordo com a Bíblia, não é uma sabedoria que você só consegue através de algo assim espetacular. Não, isso era exatamente o que muitas vezes na Bíblia é condenado. Por exemplo, lá no retiro a gente viu de Colossenses, que a gente falou no capítulo 1, verso 16, sobre a criação do mundo, do universo, por Jesus. Aquele pessoal daquele tempo, eles entendiam que assim, não, nós recebemos uma mensagem super especial de Deus, então nós somos mais iluminados. Isso não tem base bíblica. Então, quando a gente fala isso, a Bíblia está dizendo que está acessível a todas as pessoas, as informações que contém nela. Você não precisa ser um Gandhi, ou um Buda, ou alguém super especial para entender a mensagem da Bíblia. Agora, você precisa da ação sobrenatural para recebê-la como verdade. Então, muito bem, a Bíblia chama isso de cegueira espiritual. Ou, como Paulo gosta de falar, aqueles que estão mortos nos seus delitos e transgressões. E as pessoas, não entendam errado aqui, porque as pessoas podem sim ter uma religião, falar de Jesus, falar de Deus, mas a verdadeira compreensão, conforme Judas ensina, só pode ser feita através do ensino da Bíblia, e quando a Bíblia é ensinada e seu coração é aquecido, e Deus lhe revela o seu estado pecaminoso, aí você recebe o que a Bíblia chama de um novo coração. E essa operação só pode ser dada por Deus. Então, a Bíblia chama isso de novo nascimento. E o novo nascimento, se você recebeu esse coração novo, quer dizer que você está completamente, não é um pedaço, é completamente submisso à Bíblia. Deus não opera de maneira separada da sua palavra. O Espírito Santo de Deus não opera a parte da Bíblia. Se você crê que é um crente e vive sua vida à parte da Bíblia, a Bíblia não chama você de crente. Ela chama você muitas vezes de convencido e não convertido. Porque é impossível você ser crente sem a mensagem da Bíblia. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir não de qualquer coisa, mas da palavra de Deus. Então, Judas, ele está tratando exatamente disso. Ele está tratando exatamente daqueles que dizem que são de Deus, mas que vivem vidas de maneira totalmente à parte. Ah, mas aonde diz isso? Jesus falou isso. Em João 14, 21, ele disse assim, aquele que tem meus mandamentos, a palavra de Deus, e os obedece, esse é o que demonstra que me ama. Está junto com aquela porção de maravilhas que Jesus diz que ele é o único caminho. João 14,6 é a verdade e a vida. Então, os falsos líderes, os falsos crentes, até nas coisas que compreendem, corrompem. Então, eu dizer que eu confio em Deus, sou de Deus, sou da Bíblia. Não. Que é Deus para você? Deus é tudo para mim. Mas como assim? Explica um pouquinho. Não tem como explicar porque você nunca leu. E aí você contrasta isso quando? Quando você sabe as coisas, os mandamentos de Deus, como João diz aqui, como Jesus disse aqui, João relatou, e o obedece. Se você não obedece os mandamentos de Deus, cuidado, porque talvez você esteja sendo convencido pelo seu coração enganoso. Então, para a mente natural, para o homem natural, aquela que não foi regenerada, o ato da regeneração é aquela mudança espiritual que Deus troca. Você tinha um coração duro
que não cria em Cristo, que não tinha prazer em obedecê-lo, e Deus faz um transplante, ele tira aquele coração, ele não dá uma maquiada, ele arranca fora e coloca um novo. Então é por isso que se ele coloca um coração novo, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, todos os raciocínios lógicos. Logo você deve viver como um novo homem, uma nova mulher. Então, a graça de Deus, ela não pode ser entendida como esses falsos mestres entendiam. Um coração que não foi regenerado, ele faz o seguinte: toda a graça de Deus é uma permissão para viver no pecado. Verso 4 nos disse isso. Isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. Tendo feito esse pano de fundo, agora nós entramos no verso 11, que Judas vem falando o seguinte, não esqueçam, ele vem tratando com seriedade os ensinamentos e a conduta desses falsos mestres. E aí agora no verso 11, ele vai dizer o que acontecerá com esses que já fiz, o que aconteceu, lembram do propósito? A gente entender que Deus vai castigar e condenar, porque já condenou no passado, ele deu exemplo. E se ele deu exemplo no passado, e ele é um Deus de verdade, e um Deus fiel à sua palavra, no futuro vai acontecer igual. Então agora Judas vai dizer o seguinte, o que vai acontecer deles? E ele começa dizendo assim, ai deles. Lucas, narrando Jesus dizendo, Jesus também disse, ai deles. Isaías também falou para o povo de Israel, ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ai deles! Os exemplos, irmãos, os exemplos de todas as coisas da nossa vida deveriam ser bons professores. Nós deveríamos ser sábios o suficiente para aprender com os exemplos, com os erros, com as falhas, com os acertos. E se nós aprendêssemos pelos alertas dos exemplos, nós não sofreríamos. Por exemplo, só para a gente poder trazer algumas comparações na saúde. A gente tem exemplos claros de que quem fuma tem a chance de ter câncer de pulmão. São exemplos claros. A gente sabe que se não praticar exercícios físicos, logo você vai ter problemas. Esses são exemplos que a gente vê para nos ajudar em várias áreas da nossa vida. E na vida espiritual não é diferente. Os exemplos que a Bíblia nos dá, eles servem de alerta. E eles deveriam nos dar a capacidade de não cometer os mesmos erros. Então, aqui Judas, dando continuidade, Judas está continuando a denúncia contra os falsos mestres que ele vem fazendo. E agora ele começa a dizer o seguinte, ai deles. Ele já falou do exemplo, nos versos 5 ao 7, do que aconteceu no passado, com 3 exemplos do Antigo Testamento. Ele citou a nação de Israel, ele citou os anjos e ele citou a cidade de Sodoma e Gomorra. E agora ele vai também citar aqueles 3 casos muito relacionados com imoralidade contra Deus. Em outras palavras, decidir o que é melhor para a sua vida, de acordo com o seu próprio desejo, e seguir a vida. Isso leva à condenação. É isso que os versos 5 ao 7 nos disseram. E agora, os 3 exemplos que nós vamos ver a seguir são as atitudes que os falsos mestres, falsos crentes e a humanidade de geral pode seguir. E o que Judas fala aqui é, ai deles. Quando Judas aqui fala e quando Jesus falou, e também o profeta Isaías, o ai não é uma palavra de justiça, porque é uma proclamação de justiça, mas com alegria. Ela está muito mais relacionada com uma palavra mais ou menos assim, se eles soubessem o que aguarda para eles no final. Se eles soubessem do que eles vão sofrer. Mas nem por isso não precisa ser proclamada como justiça. Então, Jesus fez isso várias e várias vezes. Capítulo de Mateus 23, os versos 13 a 30, Jesus falava, ai de vocês fariseus,
Lucas nós lemos que ele falou: ai de vocês, fariseus, limpam o exterior, mas o interior continua completamente corrupto. Também Isaías no capítulo 5, quase o capítulo inteiro, Isaías está narrando: ai da nação de Israel, vai precisar ser levada para o cativeiro. Ai desse povo que não aprende só com os exemplos. Ai desse povo que vai ter que sofrer. Só que vai chegar um momento que o sofrimento não vai mais ter volta, vai ser eterno. E Judas vai dar os 3 exemplos que os falsos mestres, aqui Judas começa a fazer novamente comparação. Então ele fala de um exemplo e compara aos falsos mestres daquela época. E o que nós vamos ter aqui como um desafio é comparar com a nossa época e ver se é tão diferente daquela época ou se é mais parecido do que o tempo que distancia poderia ser. Ou seja, 2000 anos, as coisas mudam. As crianças hoje não estão falando: pai, os eventos sociais no Brasil não falam assim, nós deveríamos escutar mais os jovens, porque eles estão com uma voz diferente. Pois bem, vamos ver se em 2000 anos mudou tanto assim. Então, o primeiro exemplo que ele vai dizer é o primeiro exemplo de heresia da Bíblia, o exemplo de Caim. Heresia é distorcer o ensino de Deus verdadeiro, através da Bíblia, por um ensino seu. Isso é heresia. Quando você coloca no lugar do ensino bíblico algo que não é bíblico. Isso é bem sutil, porque muitas vezes você tem roupa de crente, parece crente, mas lá no fim é mais ou menos o que faz a Igreja Católica. Parece crente, mas ela diz assim: você precisa de boas obras, senão você não vai ser salvo. Heresia. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. E a fé transforma a sua vida para as boas obras. Mas você não é salvo por boas obras. Parece quase a mesma coisa, mas tem muito tempo, tem muita distância que separa. O segundo exemplo, ele vai falar o exemplo de Balaão, o profeta que se vendeu por lucro. Parecido com os dias de hoje? Talvez, né? E o terceiro exemplo, o exemplo de Corá, que foi o promotor de contendas. Contendas é aquelas picuinhas, aquelas briguinhas, e divisões entre o povo de Deus. Nossa, parece que está escrito para a semana passada, né? Mas tudo bem. Vamos continuar caminhando. Então, Judas aqui, como eu falei, ele está usando interjeições para falar. O que são interjeições? São aquelas palavrinhas que a gente usa quando quer expressar uma emoção. Ufa, ai, ui, ui, ui. Então ele diz com pesar no coração: ai deles, ai deles. E o primeiro exemplo que ele vai nos tratar é o de Caim, que é bastante conhecido no Antigo Testamento. Talvez você não tenha escutado falar em Caim, mas curiosamente hoje nós falamos do sangue de Abel, que era o irmão de Caim. Vocês já vão entender onde eu estou querendo chegar. Quando nós falamos isso? Na leitura de Lucas. Ele diz que o sangue de Abel clama, mas nós já vamos entender por que isso. E esse relato que Judas pegou aqui, ele está inserido em Gênesis capítulo 4, dos versos 1 a 16, onde trata da figura triste de Caim. Por que triste? Porque Caim foi o primeiro assassino relatado nas Escrituras. Ele matou o seu próprio irmão. Caim matou Abel. No entanto, o ponto de comparação que Judas quer fazer, lembrem que Judas está fazendo uma comparação dos exemplos do Antigo Testamento para os exemplos do momento dele, para os exemplos daqueles falsos mestres. Então, qual é o ponto aqui de comparação que ele está querendo fazer? É que os dois, tanto Caim quanto os falsos mestres, levam uma vida religiosa, são religiosos, mas que distorce a verdade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: eles não dizem que são ateus, mas eles distorcem o ensino claro de Deus quanto à sua vontade. Caim, que era maligno, 1 João 3,12 diz isso, ofereceu a Deus os frutos da terra como sacrifício, mas o seu irmão Abel ofereceu como sacrifício
animais. Mas Deus havia pedido um sacrifício de animais. Então, o que um fez foi fazer da sua própria maneira e o outro fez da maneira que Deus falou. E aí o resultado disso é que Deus se agradou da oferta de Abel, Gênesis capítulo 4, versos 3 a 5, e não se agradou da oferta de Caim. Qual foi o resultado disso? Caim se arrependeu e virou um grande crente? Não. Como na maioria das vezes que nós somos confrontados com a palavra de Deus, que diz assim, você está errado. Aí nosso coração diz assim, eu não. Caim fez a mesma coisa. E aí qual foi o resultado disso? Ele perseguiu o seu irmão até que conseguiu emboscá-lo e matá-lo. Então, esse foi um processo orgulhoso e vingativo de um coração não regenerado. De um coração que nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Então, irmão Adriano, você está dizendo que o crente ele vira perfeito se Deus restaura o coração. Longe disso, infelizmente. Bem que seria bom. Mas como nós temos falado até nas escolas de quarta-feira, isso é uma utopia. Isso só vai acontecer quando nós formos para o céu. Enquanto estamos aqui, ainda pecamos. Mas a diferença entre um crente e um descrente é a seguinte. O crente peca e passa algum tempo, ele sente pesar com aquilo. Ele se arrepende, ele muda a direção. Enquanto o que, mesmo que diga que é crente, ele continua em pecado. Por exemplo, você tem um pecado em que você foi alertado. Você talvez não soubesse que era pecado. E você foi alertado sobre isso. E você não mudou. Você continua vivendo em pecado. Isso é estranho de acordo com um coração novo, regenerado. E foi exatamente isso que Caim fez. Caim mostrou uma compreensão distorcida da palavra de Deus. Um entendimento apenas natural. Quando eu digo natural, é aquilo que a gente age por instinto. De que forma? Você apenas deseja e faz. Você não leva em consideração outras coisas fora a sua vontade. Isso é um desejo natural. Como assim? Bem, a palavra de Deus diz que não deve ter outros deuses além dele. Mas mesmo assim você se inclina a fazer algumas preces ou algumas simpatias para outras divindades. Afinal, talvez o pensamento seja o seguinte, quanto mais melhor. Eu faço para o chefão, que é Deus, mas se eu tiver os amiguinhos dele para me ajudar, que mal há? Essa é uma distorção da palavra de Deus. E é nesse sentido aqui que Judas fala que eles fizeram igual a Caim. Como eles fizeram igual a Caim? Bem, a verdade do Evangelho, simples, profunda, que diz que você é inimigo de Deus, precisa se arrepender desse caminho, aí Deus, um processo que Deus vai lhe dar um novo coração, onde você não quer mais viver daquele jeito. Mas não, os falsos mestres diziam assim, como Caim, eu vou fazer do meu jeito. Então esse papo que precisa viver uma vida de integridade, que você precisa parar de mentir, que você precisa parar de cobiçar a mulher dos outros, que você precisa parar de fazer coisas desonestas, e você precisa amar apenas a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e toda a sua alma, isso é mentira. Era isso que eles falavam. Então, os antigos, esses falsos profetas, eles eram verdadeiros seguidores de Caim. E é nesse sentido que o verso 11 vai dizer, eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Prosseguir no caminho, a ideia é, deram continuidade. Caim fez uma obra e vocês estão continuando a obra do pai de vocês. Vocês estão dando continuidade. E seguidamente a Bíblia chama caminho de maneira de viver. Então o que ela está dizendo aqui é, a maneira como vocês estão vivendo as suas vidas, o caminho de Caim, a vida de Caim, é uma continuidade de Caim. E sabe uma curiosidade aqui, que talvez vocês não saibam e que, estudando o texto bíblico e o contexto histórico, a gente vê, desde aquele tempo, havia um grupo chamado Cainitas de Caim, né? Seguidores de Caim.
E provavelmente foram eles que escreveram um livro apócrifo. Apócrifo é um livro falso, são livros acrescentados na Bíblia, chamado o Evangelho de Judas. Só que o Judas que a gente está falando no Evangelho não é esse aqui, tá? É o Judas Iscariotes. E aí eles procuravam reabilitar a imagem de Caim, dizendo, olha, essa história não está certa. Caim é o mocinho dessa história. Deus foi injusto, porque Deus pediu uma coisa que Caim não sabia. Deus pediu uma coisa que Caim não tinha como, ele era agricultor. E eles gostavam de personagens do Antigo Testamento, personagens ruins. Eles estavam tentando redimir a imagem. Isso não é antigo. Algum tempo atrás eu estava vendo Discovery Channel ou algum desses, e aí tinha uma professora de história lá falando que Jezabel, na verdade, ela não foi ruim, ela não foi uma vilã da história. Ela era a mocinha da história, mas como ela viveu numa época que era patriarcal, que só os homens mandavam, ela teve que fazer tudo aquilo para fugir. Aí isso, entre parênteses, chama feminismo dos dias de hoje. Então, essas coisas que a gente vê, os exemplos na Bíblia, não são novidade. Não são coisas que só aconteceram naqueles tempos. Como diz Salomão, não existe nada novo debaixo do sol. Apenas é o mesmo inimigo trocando de roupa, botando roupas novas para parecer mais atraente. Nós vemos hoje, no Brasil, políticos que são tidos como verdadeiros messias, salvadores da pátria. Tudo isso, segundo Judas diria aqui, por instinto natural. Por as pessoas gostarem de seguir aquilo que ele fala é agradável aos ouvidos, aquilo que ele promete faz mais ou menos, entra de acordo com o que eu estou procurando, porque tudo isso é feito sem a instrução da palavra de Deus. E aqui talvez uma ilustração ajude você a entender o que eu quero dizer. Tem um pastor presbiteriano, isso eu falei aqui no Encontro de Homens, mas é um exemplo muito interessante sobre isso, sobre pegar a palavra de Deus, muitas vezes você até sabe, mas você tira ou distorce ela para você poder viver do jeito que você quer. É o que esses falsos líderes faziam, esses falsos mestres. Até talvez conhecessem um pouco da palavra de Deus, mas vamos tirar o que não convém para nós, para que a gente possa viver de maneira agradável com a nossa própria vida, consciência. Então é o seguinte, diz que tinha um pastor, um presbítero da igreja deles, e era um presbítero que sabia de teologia, sabia da Bíblia. Ele não precisava ser novamente ensinado, ele já sabia dos princípios básicos da fé cristã, ele conhecia os 4 pilares da fé, ele sabia. E aí ele conta que o marido de uma membra da igreja contou a eles, a liderança, que esse pastor estava trocando chats online, estava trocando mensagens de amor via computador com ela. Mas como assim? Ele não conhecia da Bíblia? Sim, ele conhecia. Mas a primeira coisa que acontece quando nós queremos encobrir os pecados é tirar o que nós sabemos da Bíblia para poder fazer da maneira que a gente quer. Então, o que diz que na conversa para cá e para lá tinha? Esse pastor disse assim para eles. E diz o pastor Augusto Nicodemos que ele não era um pastor que não conhecia, tá? Não era um novato, até porque eles são sérios quanto a isso. Eles treinam. Diz que ele colocou assim: Deus há de nos perdoar, porque Ele sabe do nosso amor. Exatamente o que os falsos mestres estavam fazendo. É você usar da distorção da palavra de Deus para acomodar sua vida de pecado. Claro que Deus não vai passar a mão na cabeça deles e dizer, não, é verdade, eu sou amor. Não, porque a palavra de Deus diz que isso é errado, que isso é pecado. Então, muitas vezes a dúvida que vem é, pessoas que vivem assim deveriam ser confrontadas com o Evangelho, com a mensagem simples novamente, porque talvez nunca entenderam de fato de onde Jesus as resgatou. E isso é, meus irmãos, sem dúvida, um cuidado que todos nós devemos ter.
Porque se você diz que ama Deus, se você diz que entendeu o que é o Evangelho, a mensagem do Evangelho, você não pode mais viver da maneira como você vivia antes. Você não pode mais continuar carregando os pecados de estimação, aqueles que você já foi alertado que são errados. Aqueles que, se você não foi alertado que são errados, você já, na própria Bíblia, talvez sozinho no seu quarto, viu que são errados. Esse é o primeiro exemplo, o exemplo de Caim, o exemplo da heresia, o exemplo que muitos dos falsos líderes usam, muitos dos falsos crentes usam, que é distorcer a verdade do ensino de Deus em prol dos meus desejos pecaminosos. O segundo exemplo que ele vai falar ali, ai deles, é: movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Então, o segundo exemplo aqui é desse personagemzinho do Antigo Testamento também, Balaão. E esse personagem Balaão, a qual Judas compara com os falsos mestres, está narrada em Números 22, capítulo 22, dos versos 1 a 25. E Números foi escrito por Moisés. Esperava que as crianças falassem. Essa semana vai ser pesado para eles. E esse profeta, qual é a história de Balaão? Esse profeta ele foi alugado por Balaque. Quem era Balaque? Balaque era o rei dos Moabitas. Um povo que estava, logo depois que eles saem do Egito, Deus vai dar as nações para Israel conquistar. E aí, esse rei chega para Balaão e fala: eu te dou grana, eu pago para você. A Bíblia diz isso, preço de encantamentos, capítulo 22, verso 7. Eu vou dar dinheiro para você amaldiçoar o povo. Amaldiçoa o povo de Deus. Isso na véspera, um dia antes de Israel ir para a guerra, ir para a batalha. E Deus apareceu a Balaão e disse: não amaldiçoe, porque Israel é meu povo. E Balaão tentou de novo. E Deus apareceu de novo. E Balaão tentou, insistente, também 3 vezes. Tentou 3 vezes, e as 3 vezes Deus transformou a maldição de Balaão em bênção. E qual é o ponto semelhante de Balaão com os falsos mestres? O texto nos diz, é que tanto o que moveu Balaão, quanto o que moveu os falsos mestres foi a ganância. Pedro diz que Balaão amou o prêmio da injustiça. O prêmio da injustiça é esse aqui, ó. Enche o bolso, não importa o que você tenha que falar. Então, trazendo para uma linguagem mais fácil, eles buscaram o mesmo dinheiro que Balaão, buscaram ficar ricos através do ensino religioso e caíram no mesmo erro. Pensaram em ter lucros, vamos ficar ricos, mesmo que para isso a gente tenha que falar mentira. Será que isso é mesmo do tempo de Judas ou será que é de agora? Parece que aqui a gente começa a enxergar imagens de pessoas parecidas aqui com Balaão nos nossos dias, porque é a mesma ideia, é o mesmo erro. Se precipitar aqui, que a Bíblia fala, é a ideia que traz aqui é de uma água andando e ela cai numa cachoeira. Então o que é se precipitar? Você vai com tudo e logo depois você se despedaça. A água cai da cachoeira e quando ela chega lá nas pedras, ela é completamente despedaçada. Então, a ideia de que eles se precipitaram aqui, que eles foram movidos no erro de Balaão, a ideia é que eles não tiveram nenhuma dúvida. Rapidamente eles foram determinados a fazer algo que é errado, sem nenhum tipo de pensamento: será que eu deveria fazer isso? Então, talvez uma ilustração aqui ajude a gente aqui da Igreja Bíblica Luz do Mundo. Se hoje, aqui nós reunidos numa assembleia, eu falasse para vocês assim: nós precisamos aumentar a freguesia, a membresia. A membresia. Como é que nós podemos fazer isso? Isso aqui é uma loja. Não é uma loja, é uma igreja. Como é que nós podemos fazer isso? É o pensamento. Então, teríamos que pensar o quê? Bom, vamos começar aqui. Eu sei marketing.
A gente tem que pensar algo que as pessoas desejam. Vamos trabalhar com o coração delas. Ah, legal isso. Vamos pensar aqui, algo que as atrairia, algo que não seria essa chatice de exposição do texto bíblico, de músicas sentadas. Não, vamos pensar o quê? Bom, então vamos lá. Para as famílias, qual é a dificuldade? Talvez financeira. Então vamos fazer o culto da vitória financeira. Pronto, para as famílias vamos encher aí. Pelo menos uma meia dúzia de família a mais vai vir. E se fosse, mas nós não podemos ficar só com as famílias. Nós precisamos trazer os jovens também. Como nós podemos fazer para trazer os jovens? Bom, talvez uma baladinha gospel. Vamos botar umas luzes mais escuras na igreja e num sábado de noite a balada do evangelismo. A gente acha isso estranho? Se você der uma passeada no sábado à noite, você vai ficar surpreso. Ou então vamos fazer diferente. Aqui é todo mundo atleta de Cristo. Então vamos botar uma pista de skate no fundo. Isso vai atrair os jovens. Ou então para as mulheres, né? Hoje nós não podemos mais dizer que as mulheres são coitadinhas. Nós não podemos mais dizer para as mulheres que elas devem se submeter aos maridos. Se submeter biblicamente, tá? Vou fazer um parênteses, porque daqui a pouco os irmãos começam a concordar. Não estou concordando com isso, tá, irmãos? Então, a ideia de submissão bíblica é amor. O homem amorosamente provê para a mulher e a mulher amorosamente se submete às decisões do marido. Não tem nada de atitude de carrasco. Vai fazer isso, fulano. Vai... Não. Mas, enfim, isso é pensamento tempo de Jesus. Agora não podemos mais pensar isso. Então, agora vamos fazer a campanha das poderosas. Vamos dar para as mulheres poder de voz. Será que iria lotar a igreja? Será que aumentariam os membros da igreja? E aí levando em consideração que os membros não seriam feitos como são feitos hoje. Um longo tempo, depois tem a aprovação da igreja, o pastor ele dá uma filtrada e ele, quando o pastor traz a vocês na reunião, na nossa assembleia, ele meio que viu se a pessoa está capacitada ou não, de que forma? Pelo discipulado. Mas não precisa mais ser assim, porque o nosso negócio é aumentar. Então vem, se a pessoa quiser, a gente canta uma música, vamos botar um pessoal lá no fundo, erguendo uma faixa, dizendo bem-vindo à família de Deus. E as pessoas daqui vão sair, vão convidar outras e vão dizer que é muito legal vir na Igreja Bíblica Luz do Mundo. Porque ali é mais ou menos que nem a Disney. Todos os seus sonhos se tornam realidade. Esse é o slogan da Disney. Será que uma igreja assim é fácil de fazer? A gente acha isso engraçado um pouco, mas, gente, essa é a realidade da igreja evangélica no Brasil. A igreja evangélica não está preocupada com os erros que Judas tinha preocupação. Eles não estão preocupados se tiver uma heresiazinha, se o ensino for errado, se começar lá um irmão que nem crente não é dizer que Deus mandou ele dizer, aí ele diz que é profeta. O cara nem crente não é, mas ele tem mensagem de Deus. Ele sonhou com alguma coisa. Esses são os erros que Judas, os apóstolos e todos os homens e mulheres de Deus lutaram contra a batalha da fé. Então, esse continua sendo um grande erro que vemos. Milhares de igrejas prometendo apenas o que as pessoas querem. Deus, então, ele não passa a ser o Deus da Bíblia, que é um Deus de juízo e de amor. Em que sentido de juízo? Ele vai castigar pecadores. E em que sentido de amor? Mas ele vai perdoar os arrependidos por causa de Jesus. Não. Começa a ter nas igrejas apenas uma forma, você aprende que a igreja apenas é uma plataforma, um trampolim para você alcançar algo que você sempre quis, como, por exemplo, prosperidade financeira. Quem é maluco de dizer que não gosta de prosperidade financeira? Claro que nós gostamos. Quem não gosta de poder se vestir com boas roupas, comer uma boa comida? Mas o problema é quando isso é tido como o principal. E isso é tido como o seu objetivo de vir à igreja. Você não vem na igreja para aprender que Deus castiga.
Mas você vem na igreja para aprender que se você esfregar a lâmpada bem esfregadinha, o Deus dos desejos, ou em outras palavras, talvez fosse o gênio da lâmpada, ele vai proporcionar aquilo que você quer. Isso é o que tem sido oferecido. Ou então, todas as vezes que a igreja nós acharmos que devemos atrair as pessoas como Balaão, é só nós inventarmos algo que elas vão gostar de escutar. Não precisa nem ser muito criativo. Não precisa nem ser muito criativo. E esses que fazem isso são discípulos de Balaão. Transformam o evangelho da graça de Deus em moeda de troca. Ganham dinheiro com isso. Mas então, coitadinho das pessoas. Não, quem está indo num churrasco que a carne está estragada e come, vai ter dor de barriga. Então, aqueles que vão num local onde não é ensinado o evangelho da graça de Deus, não vão ter desculpa. Mas aqueles que ensinam essa distorção vão ser mais culpados ainda. Então, não é qual vai ser e qual não vai ser. Os dois são culpados. A diferença está só na graduação da culpa. Então, isso é muito importante que vocês e eu lembremos. O principal problema do homem é dinheiro. Não ter um marido, não ter uma esposa, não. É sua inimizade com Deus. É saber que o relógio conta tic-tac para a pessoa ir para um lugar da qual não tem mais volta. A igreja, ela é a guardiã da verdade. Ela não é a guardiã dos dólares, ela não é a guardiã dos entretenimentos, ela é a guardiã da verdade. E a verdade é a palavra de Deus, não a sua e nem a minha opinião, é a palavra de Deus. Não cabe apenas ao pastor, não cabe apenas aos líderes, todos os crentes são chamados a proclamarem a verdade, a defenderem a verdade, a batalharem pela fé. Na igreja, em casa, no trabalho, na escola, nos relacionamentos, em todas as áreas nós devemos levar em consideração a verdade. E o terceiro exemplo que ele vai nos dar é o exemplo de Corá. Ele diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Corá é um personagem também no Antigo Testamento, que é relatado também em Números 16, do capítulo 16, dos versos 1 a 40. Corá era um dos líderes de Israel. Ele era da tribo de Levi, da tribo dos sacerdotes. E ele juntou Corá, Corá foi aquele que saiu do Egito. Povo preso no Egito, Corá foi um daqueles que saiu, que viu as maravilhas, viu o mar se abrindo, viu o pão caindo do céu. E ele juntou mais 250 pessoas em uma rebelião contra a autoridade de Moisés, porque ele desejava ocupar o lugar de Moisés. Então ele diz o seguinte: pereceram na revolta de Corá. Eles também foram destruídos. Esse é o exemplo. E como eles foram destruídos? O próprio capítulo 16, no verso 15 de Números, conta que Moisés orou a Deus e ele pediu que ele não aceitasse a oferta deles. Parece aqui que Moisés está lembrando da oferta de Caim, que foi uma oferta não agradável a Deus. Não atentes, não aceite a oferta deles. Como hoje nós também vimos aqui no Salmo. Mas com certeza Moisés sabia do seu íntimo. Ele fez a análise que o pastor hoje explicou aqui para nós. Ele pediu para ele condenar aqueles falsos mestres, mas ele olhou para dentro de si para ver se ele também não estava agindo da mesma forma. Corã, Datã e Abirão era o nome dos líderes que encabeçaram a revolta. Eles e mais 250 famílias foram castigados por Deus. De que forma?
Deus abriu a terra engoliu eles. E é interessante aqui de nós fazermos uma relação que, embora cada um de nós seja julgado individualmente por nossos atos, ninguém salva ninguém. Você não tem como, por exemplo, salvar um ente querido seu, a não ser através da oração pedindo a Deus muito e Deus o salve. Mas os atos dos líderes, e aqui quando era líder era geralmente o homem que levava à frente a sua família, traz consequências para toda a família. Aqui diz que as famílias pagaram o preço da revolta de Corá. Nós também não precisamos ir muito longe. Existia um sacerdote chamado Eli, e Samuel, o profeta de Deus, ele seguidamente advertia Eli, falava, olha, teus filhos não andam nos caminhos de Deus, toma jeito. Nada. Resultado, morte. Embora nós, pais e mães, não tenhamos como salvar os nossos filhos, nós somos responsáveis pelo que eles aprendem. Nós somos responsáveis pela liderança espiritual. Nós somos responsáveis em discernir o que é certo do que é errado para aqueles que ainda não sabem discernir. E isso é muito importante que nós lembremos disso. Judas aqui usou a palavra revolta contra as autoridades de Deus. E Judas já tinha dado uma dura na carta, verso 8, por rejeitar governo e difamar a autoridade superior. Então é exatamente isso que Judas faz a comparação. Corá também rejeitou a autoridade. Corá também não foi submisso, não obedeceu uma autoridade dada por Deus. Então, da mesma maneira que aconteceu com Corá, vai acontecer com todos os falsos mestres que difamam as autoridades dadas por Deus. Talvez uma coisa que você não saiba, e que eu aprendi, mas demorei um tempo, porque eu não conseguia entender no começo, depois eu aprendi, entendi e fez sentido. Todas as heresias, os falsos ensinos, vêm sabe da onde? Da própria Bíblia. Quando nós pegamos um textinho da Bíblia e abraçamos, moldamos como nós queremos. Então, hoje em dia, existem muitas igrejas que dizem assim, vocês não podem falar mal dos pastores, não podem julgá-los porque eles são ungidos do Senhor. Está aqui, ó, Judas disse, olha aí o que Corá fez. Só que, exatamente o contrário disso que Judas está falando. Ele está dizendo assim, existe um tipo de autoridade que Deus colocou. E esse tipo de autoridade vai ser submisso à palavra de Deus. Por exemplo, o pastor Fernando, ele não é mais especial que nenhum de vocês, mas ele é o homem qual Deus colocou e que quando ele for lhe confrontar, ele mostrar na Bíblia que a Bíblia lhe condena, você deveria se submeter. Ao invés de dizer que o pastor é muito quadrado, ou ele é muito duro, ou ele é um pastor que está vivendo na geração de Judas, que as coisas mudaram. É exatamente isso que Judas está ensinando. Deus nos deu a sua palavra. E é nela que nós vamos julgar o que é certo e o que é errado. É nela que nós vamos julgar o que devemos e o que não devemos fazer. É a palavra de Deus que é a nossa regra de fé. Nós não cremos em uma autoridade superior na terra que não a Bíblia. Nós não cremos em um papa com autoridade final. Nós não cremos em um superprofeta que tenha novidades ou sonhos. Nós não cremos em pessoas ungidas como super especiais. O que cremos, e é o que Judas está deixando claro aqui, é que existem pessoas que foram levantadas por Deus, que ensinarão a palavra de Deus a nós e que mostrarão na Bíblia o nosso pecado e a necessidade de nosso arrependimento. A esses pastores, esses que Judas fala, que Tito fala e que toda a Bíblia fala, nós devemos respeito, nós devemos consideração, nós devemos submissão. Entenda a palavra submissão não como uma obediência cega, mas como uma obediência à Bíblia. É mais ou menos o seguinte, os pastores não são super especiais, porque eles são pastores.
Mas é o seguinte, se eles forem fiéis à palavra de Deus, isso os torna autoridade sobre a sua vida e sobre a minha. Se quando eles proclamarem a palavra de Deus, eles forem fiéis a ela como proclamadores, isso deve dar autoridade para eles. E já chegando ao fim, Judas aqui usa 3 verbos para falar desses falsos mestres. E é interessante que parece que existe um aumento, uma intensidade de aumento. Primeiro, eles prosseguiram pelo caminho. Primeiro, eles andaram no caminho errado. Sempre o começo. Aí, no segundo, ele fala, depois, de Balaão, que eles se entregaram à ganância, se precipitaram no erro. Então, eles começam no caminho errado, se entregam esse caminho e, no fim, eles perecem. Salmo 1 também fala isso. Não anda no conselho, depois ele fala não se detém no caminho e por fim não se assenta. Então é mais ou menos a ideia seguinte, você escuta algo contrário à palavra de Deus, entra. Dali a pouco você não só escuta, mas para prestar atenção. E por fim você só não para prestar atenção como você senta de maneira regalada, sentindo prazer com aquilo. E é exatamente isso que Judas está falando. Esse é o caminho daqueles que vão ser destruídos. Daqueles que vão cair em desespero profundo. E essa história de Caim, Balaão e Corá não é somente deles. Não é somente deles. Mas de todos aqueles que se afastaram, que se afastam e que se afastarão da palavra de Deus, que transformam a palavra de Deus. Em primeiro lugar, é movido pela cobiça, pelas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E a comparação que Judas faz aqui entre os profetas falsos da época dele, aí ele falou de mais de 1000 anos antes, que ele falou que também era antigo para ele. Quando Judas falou dos modelos do Antigo Testamento, não era coisa nova, era coisa também já antiga, já havia passado um bom tempo. Só que isso mostra que pessoas gananciosas, que confessam, que professam uma religião meramente humana, meramente para dizer que tem uma religião, e que estão dispostas a desafiar as autoridades constituídas, ou seja, pastores bíblicos, igrejas saudáveis, que foram colocados por Deus, sempre existiram e sempre existirão ao longo de toda a igreja. Não fiquem assustados com isso, mas fiquem preparados para isso. Estejam preparados para dizer a razão da fé de vocês. Todas as gerações, todas, de crentes fiéis, terão de enfrentar perseguidores que falam de uma religião, mas ela é falsa, como Caim, de profetas vendidos por dinheiro, como Balaão, e líderes que não se preocupam com a união da igreja e dividem ela pelo desejo de poder, sempre. E uma pergunta aqui para nós finalizarmos essa exposição. Você, hoje, está preparado para dizer a razão da sua fé? Você, ao ser questionado por que você crê, como você crê, você estaria preparado? Se hoje alguém perguntasse por que você crê em Cristo, Judas diz que nós deveríamos estar preparados. E isso vem, sabe como? A preparação através do ensino público, nos cultos de domingo e de quarta. Você tem ensino público 2 vezes. No tempo da Reforma Protestante, é lógico que lá era outro contexto, as pessoas trabalhavam num horário diferente e tudo mais, mas eles tinham culto todo dia. Calvino pregava todo dia, Lutero pregava todo dia, mas eu não estou dizendo isso, que nós precisamos isso, mas eu digo, nós temos só 2. E às vezes nós viemos só num. 2, e nós só conseguimos 1.
Será que é assim com o trabalho? A gente vai um dia, outro não vai. Outra maneira de ensino é o discipulado constante, de pai para filho, de irmão para irmão, de ensino na Bíblia, de ensino na igreja. Outra maneira é o ensino em casa, através da palavra e da oração. Notem que todas essas maneiras que eu falei que você deve se preparar, todas elas são maneiras comuns. Não são nenhum anúncio dos céus por anjos ou trombetas de sacerdotes. São coisas cotidianas, que você vai ler um livro, que você vai orar a seu Deus, que você vai aprender junto com os irmãos. E isso, quando isso acontece, quando o evangelho alcançou seu coração e isso aconteceu, você vai sim saber dizer para os outros qual é a razão da sua fé. Porque você vai sentir prazer em ler a palavra. É fácil? Não. Mas você vai dar o senso que ela merece de importância. E isso vai modificar a sua mente. E quando a sua mente é modificada, suas atitudes vêm de arrasto. Elas vêm junto com uma mente modificada. E assim, ela capacita você a estar pronto para dizer: eu sei a razão da minha fé. Eu sei o porquê eu creio. Eu sei que a minha fé não é um salto na escuridão. Eu creio porque creio e pronto. Não. Judas, Pedro e tantos outros disseram: se prepare, porque vai chegar um dia em que você vai ser questionado e você vai saber o motivo pelo qual você crê. Vamos orar.